Boa tarde, crianças. Estou feliz por mais esta oportunidade de ministrar mais uma aulinha de ciências. E hoje nós vamos falar sobre as plantas. Sempre que a gente pergunta onde estão as plantas, né? A gente pode responder que as plantas elas estão em diversos lugares ao nosso redor. Se a gente olhar para o quintal da nossa casa, está sempre cheio de plantas. Às vezes a gente olha ali para uma fenda numa calçada, vê uma plantinha ali crescendo, em um muro onde tem uma brechinha ali, as plantas aparecem ali, em pedras, a gente vê plantas nas avenidas, nas praças, nas matas, na beira de lagos, dos rios. Por onde quer que a gente ande, a gente nunca sente falta de planta, não é verdade? Como sabemos, as plantas, como qualquer ser vivo, têm as suas necessidades, como a água, por exemplo. Tem plantas que precisam de muita água, outras precisam de pouca água, porque tem plantas que, para sobreviver, elas conseguem sobreviver somente em lugar bastante úmido. Outras vivem diretamente na água, que é o caso das plantas aquáticas. E tem plantas que resistem ali à incidência do sol. Ela precisa de água, mas ela resiste muito tempo ali sem ser regada, ou num ambiente muito quente, que só chove de vez em quando, ou até mesmo passa muito tempo sem chover. Existem plantas típicas de região que chove pouco, e tem plantas também típicas de região que chove muito e faz calor, elas precisam de muita umidade. E tem plantas que não precisam assim de tanta umidade, mas também não resiste ali a um período de seca muito longo. Outra necessidade da planta é a luz solar. Não existe plantas que não necessitem da luz solar. Sabemos que existem aquelas que elas suportam muito ali a incidência da luz do sol por muitos dias. Aí tem aquelas mais frágeis, que a incidência da luz solar direta afeta aquela planta. Portanto, ela já precisa ali de uma região já mais ensombreada, que é para ela poder sobreviver. Outra necessidade da planta são os sais minerais que ela retira do solo. Elas precisam desses sais para poder sobreviver. Vamos fazer aqui uma experiência para a gente poder observar o que pode acontecer com as plantas na ausência dos elementos que são necessários para a sobrevivência dela, que é no caso a água, a luz solar e os elementos que ela retiram do ar. Nesse saquinho aqui, que eu coloquei terra, eu vou plantar aqui as sementinhas de feijão, vou molhar, para ver o que vai acontecer daqui uns 8 dias, mais ou menos. Vocês também podem fazer essa experiência em casa, viu, criança? Na próxima aula eu vou poder apresentar isso aqui para vocês. Aqui, olha, esse outro pacotinho aqui, eu vou deixar aqui sem molhar. Plantei aqui as sementinhas de feijão. Nesse outro aqui também, eu vou colocar aqui as sementinhas de feijão. Vou colocar água e vou cobrir aqui de uma forma que impeça aqui a entrada de ar e também da luz. E a gente vai ver o que vai acontecer aí ao longo dos dias. Vocês também podem fazer essa experiência em casa e na próxima aula vocês podem observar o que aconteceu e apresentar. Vou colocar a água aqui, nesta aqui, que foi a primeira que eu plantei. Vou colocá-la também num lugar arejado, onde receba a luz do sol. E essa aqui eu vou colocar uma cobertura para impedir a entrada de luz e a entrada também da luz solar. Eu encontrei isso aqui, olha. Vou até fazer logo isso aqui, deixar cobertinha aqui, olha, bem escurinha, para que a gente possa observar o que vai acontecer ao longo dos dias.
E esta daqui, que foi a que eu coloquei água, vou colocar mais um pouquinho para ela ficar bem úmida. Vou colocar, cuidar dela com jeito, colocar em um local onde ela possa receber luz solar e possa também receber o ar, no caso ser arejada. Então, na próxima aula, que será daqui a 8 dias, eu vou poder mostrar para vocês o resultado do que aconteceu. E vocês também vão fazer essa experiência em casa e vão fotografar ou filmar e mandar para mim também. Como vocês estão vendo, criança, aqui existe uma grande quantidade de plantas. E elas estão aqui fora do ambiente natural delas. As plantas, no seu próprio ambiente natural, elas não precisam de cuidado. Por quê? Porque a natureza se encarregou de fazer a seleção de plantas que é adequada àquele tipo de lugar. Se for o lugar que chove muito, se for o lugar que for deserto, se for o lugar que é frio. Então, cada tipo de lugar tem um tipo de planta que é adequada para aquele lugar. Então, as plantas fora do seu ambiente natural, elas precisam de cuidado. Que cuidados são esses? A gente pode regar de acordo com a necessidade da planta, porque tem planta que precisa de muita água e tem planta que não precisa de muita água. Outra coisa que a planta precisa é da luz. Então, ela precisa de um lugar que receba luz, seja a luz diretamente do sol, ou seja, uma luz filtrada, que é o caso aqui, eu estou debaixo da mangueira, e foi feita aqui uma seleção de diversos tipos de plantas que não resistem ao sol muito quente. Elas não podem receber uma luz diretamente do sol por muito tempo devido à sua fragilidade. Então, esse tipo de planta aqui, lá no ambiente natural dela, ela é uma planta que se desenvolve muito bem em lugares ensombreados e com mais umidade do que outras. Elas precisam de uma certa umidade, de um local úmido, que não seja também muito encharcado, e precisa também de um ambiente com sombra. Então, a gente, para aproveitar o espaço aqui, essa mangueira aqui, ela é uma mangueira muito grande, tem um espaço muito grande aqui, com sombras, então a gente fez o plantio aqui debaixo desta mangueira, que a gente resolve esses dois problemas, o problema de espaço para colocar planta e o problema também de um ambiente adequado para essas plantas que precisam desta luz filtrada, ou seja, não é a luz diretamente do sol. Então, nós as colocamos aqui. As plantas terrestres, elas são encontradas em diversos lugares. A gente pode encontrar essas plantas no solo, fixada ali no solo, elas em pedras, elas conseguem ali se fixar em pedras. Muitas plantas também ficam fixadas em outras plantas, que é o caso das bromélias, o caso das orquídeas. E temos uma planta chamada filodendro, que é este caso aqui. Não sei se dá para vocês perceberem, esta planta aqui ela foi tirada do ambiente natural, veio para cá em um vaso. O vaso foi colocado aqui no tronco da mangueira e ela cresceu e ficou fixa na mangueira. Olha, não sei se dá para vocês perceberem. Esta aqui é uma espécie de planta que ela cresce fixada em outra planta sem prejudicar esta outra planta. Agora nós estamos aqui em uma área do jardim onde foram colocadas aquelas
plantas que, para se desenvolver bem, elas precisam de receber mais a luz do sol do que aquelas outras que estão lá debaixo da mangueira. Se elas ficarem na sombra o dia todo, elas vão prejudicar o seu desenvolvimento, não vão crescer como deveria. E aqui tem vários tipos de planta, tem aquelas plantas que precisam receber a luz direta do sol e que precisa ser bem molhada. Já tem outras que precisam da luz do sol e não precisam tanto de água, porque elas conseguem passar até muitos dias sem ser molhada, que é o caso das rosas do deserto e dos cactos. No caso que nós temos mandacaru e temos outros tipos de cacto aqui nessa área do jardim. Temos outros tipos de planta que a luz do sol ela é muito importante, porque a luz do sol ela influencia até nas cores das folhagens dessas plantas, que é o caso dos coléus. Vai influenciar na cor, na coloração dessa folha. Quanto mais sol ela recebe, mais essa folha vai ser colorida. Diferentemente das plantas que precisam ficar na sombra, se a gente colocar determinados tipos de planta, quando ela precisa de receber luz em um ambiente que não receba luz, então essa planta ela vai ser prejudicada, como eu já falei para vocês. Tudo isso faz parte dos cuidados que a gente deve ter com as plantas que a gente deve adotar para o jardim da gente. Aqui no quintal nós temos muito trabalho, né? Porque além de despesa, com questão de fazer a adubagem, de ter que molhar da forma correta, de ter que ter cuidados para combater insetos, de tirar as ervas daninhas. A gente tem toda aquela questão de cuidado que a gente não pode de jeito nenhum deixar de ter. Nós temos aqui mais de 100 espécies de plantas. Entre elas nós temos plantas aromáticas, que é o caso da erva cidreira, nós temos manjericão, nós temos alfavaca, o capim-santo. Nós temos várias espécies de plantas aromáticas. De coléu, só coléu aqui nós temos 15 tipos de coléus. Temos muitas e muitas espécies de samambaia aqui também, que a samambaia ela é uma planta que o ambiente dela, quanto mais úmido, melhor. Ela é uma planta que se adapta bem à sombra e o ambiente úmido. Só que a gente não pode assim exagerar, né? Também não pode afogar ela de água. Aqui também temos plantas, colocamos em vasilha com água, plantas de ambiente aquático, porque aqui em Barra do Corda, nos rios daqui, nos lagos daqui, aquela planta água-pé, ela é um ambiente adequado para ela aqui em Barra do Corda. Ela não se desenvolve em regiões muito frias, mas ela aqui em Barra do Corda, por ser uma região que a temperatura não chega assim ser tão fria, ela se desenvolve muito bem, tanto no Rio Mearim como nos lagos que tem por aí. Quando a gente pega uma plantinha daquela e traz para casa da gente, coloca ali em uma caixa d'água, ela consegue crescer e consegue se desenvolver, porque para quem não sabe, nos ambientes aquáticos existem aquelas plantas que elas flutuam na água, que é o caso do água-pé. Tem outras plantas também que flutuam na água. Tem outras plantas do ambiente aquático que elas ficam completamente submersas na água, mergulhada, né? Fixa ali no solo ali de uma lagoa ou de um rio. E essas plantas são inclusive utilizadas em aquários, porque elas ficam ali mergulhadas ali. Tem outras plantas que elas ficam com o tronco ali fixado no fundo de um lago e a folhagem dela vai para fora da água. Existem vários tipos de plantas aquáticas. Enfim, o mundo das plantas é encantador, né, gente? Quem não gosta, quem não se apaixona por planta, né? É preciso ser muito insensível para não se apaixonar. Por hoje é só, sabem por quê? Porque agora é aquela hora da participação de vocês. Então vamos fazer contatos e vamos tirar as dúvidas.